Graça e paz, mais uma noite buscando na presença do Senhor. Estaremos falando sobre oração, como nos dirigir em oração, como buscar respostas de Deus nas orações. Todas as orações são respondidas, mas nem sempre da maneira que esperamos ou no momento que prevíamos que iríamos receber a resposta. Deus vê o que nós não conseguimos ver. Deus já está no amanhã. Nós estamos vivendo hoje, o agora, só entendemos o agora, nós não sabemos o amanhã. Mas Deus, Ele já está no amanhã. Antes do que nós, Ele já sabe o amanhã. Ele já conhece o amanhã. A oração não é a certeza que, se usarmos palavras certas ou em um tom firme, seremos atendidos no que pedimos. Muitas vezes pensamos, é a maneira como estou orando, é a maneira como estou falando. Não requer isso. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a esperar no desenvolvimento do plano de Deus. Quem está no controle é Deus. E Deus tem um plano para cada um dos seus filhos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Oração, alegria e gratidão é o que Ele requer de nós. Alegria, oração e ação de graça. Em tudo devemos agradecer ao Senhor. Não importa a situação, o que nós estejamos vivendo ou como estejamos vivendo. Temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Jesus, Ele nos ensina como nos achegarmos e como seremos tratados pelo Pai. Capítulo 15 do apóstolo João, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então Jesus está nos mostrando que quem é o lavrador? É o Pai. No versículo 7 ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Muitas vezes ao ler essa palavra nós entendemos, tudo que eu pedi, Deus vai fazer. Não. Nós temos que entender a palavra que Jesus está falando. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se essas duas coisas estiverem acontecendo na nossa vida, nós somos guiados por Jesus. É Ele quem nos direciona. É Ele quem vai à nossa frente. É Ele quem vai aplanando o caminho. É Ele quem sabe o tempo. É Ele quem sabe aquilo que realmente nós precisamos. Ele começa dizendo: e meu Pai é o lavrador. Quem é que cuida da árvore que ela possa dar mais fruto? A árvore não diz ao lavrador: olha, não tira nenhum dos meus frutos. O lavrador, ele olha para uma árvore que tem muitos frutos, e às vezes a decisão do lavrador é retirar metade dos frutos que ele está produzindo, para que os frutos que ficarem sejam maiores e melhores. Então quem decide não é a árvore, não somos nós, é o lavrador. Ele é quem vai nos direcionando, vai tirando os galhos
que precisam ser tirados, vai podando, Ele vai nos direcionando, porque Ele quer que nós venhamos dar bons frutos. Ele está no controle. Então, quando lemos essa palavra, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pedireis tudo o que quiserdes. Mas qual é a necessidade? Jesus tem que estar em nós e a sua palavra tem que estar em nós. Se nós vivemos pela palavra, as vaidades do mundo não têm significado para nós. Nós vivemos para Cristo. Aí ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quando nós estamos no controle de Deus, quando Ele é o lavrador, quando Ele cuida da nossa vida, a alegria dele é que nós venhamos dar muitos frutos, bons frutos. E Jesus diz, e assim sereis meus discípulos. O que é um discípulo? É um seguidor, é alguém que ouve, é alguém que segue, é alguém que obedece, não é alguém que determina. Muitas vezes nós pensamos, eu vou determinar. Não. Toda vontade que nós devemos buscar em Deus é para o reino de Deus. Tudo que nós pedimos a Deus, nós somos mordomos. Deus vai nos entregar muitas coisas, mas nós somos apenas mordomos do seu reino. Estamos trabalhando para o reino de Deus. Ele nos dá família para cuidarmos, Ele nos dá prosperidade para administrarmos. Tudo que Ele coloca em nossas mãos tem que ser em benefício do reino. Venha a nós o teu reino. Então tudo que pedimos é para a glória de Deus. É para que o seu nome seja exaltado. Não é para a nosso deleite. Muitas vezes pedimos para o nosso próprio deleite. Isso é condenado. Não sabeis pedir e quando pedem, pedem para o seu próprio deleite. Então nós temos que buscar em Deus. Muitas vezes nós pensamos, a minha oração não está sendo respondida. Deus não está respondendo a minha oração. Veja o que acontece com o apóstolo Paulo. Um homem que ele fala que ele foi ao terceiro céu. Ele ouviu coisas que outros homens não teriam conhecimento ou nunca tiveram a oportunidade de ouvir. Capítulo 12, ele diz assim, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. E ele diz, de alguém assim me gloriarei eu, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Um homem que tem essa oportunidade de ouvir coisas de Deus, que aos outros homens não seria possível ouvir, Deus lhe deu essa possibilidade. Ele diz, de um homem assim, eu me gloriaria, mas eu sou um homem que tem fraquezas. Eu sou um homem que tem necessidades. E ele vai então falar sobre algo que estava acontecendo na sua vida. Um espinho na carne. Não sabemos ao certo o que é esse espinho na carne de Paulo, mas ele busca para que Deus retirasse esse espinho. Versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor,
para que se desviasse de mim. Ele entendeu que muitas coisas que estavam vindo sobre a sua vida é para que ele não fosse um vaidoso, alguém que se exaltasse, alguém que pensasse, olha, eu sou o cara, né, como se diz. Tudo que eu peço, Deus me faz, tudo que eu ordeno, Deus faz, tudo que eu determino, Deus faz. Quantas vezes nós caímos nesse engodo? Eu vou determinar. Nós não determinamos nada. Nós somos ovelhas do pasto do Senhor. Nós estamos para servir ao Senhor. A nossa vida, Paulo diz, eu quero me desgastar. A minha alegria é me entregar, é me desgastar pelo teu evangelho. Então ele busca e diz, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Orei 3 vezes. Eu orei, eu busquei, clamei. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça. A oração de Paulo não é uma oração sem resposta. Muitas vezes nós pensamos, Deus não está nos dando resposta. Ou às vezes nós não queremos entender a resposta que Deus já nos deu. Eu não vou tirar isso, ou eu não vou fazer isso. Eu não vou agir dessa forma que você está querendo. Está fora da minha vontade, está fora da minha palavra. Então Paulo, ele teve que entender que apesar dele ser alguém que foi ao 3º céu, ele não sabe nem como foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele se encontra agora em uma oração que aos nossos olhos parece simples. Senhor, olha, o inimigo está me esbofeteando. O inimigo, ele vem vindo e está me envergonhando. Todo dia ele me envergonha, ele me esbofeteia. E ele pediu 3 vezes para que o Senhor tirasse. Se fosse com o nosso entendimento hoje, bastaria Paulo determinar. Eu determino que esse Satanás não me esbofeteie mais. Eu determino, como nós costumamos declarar. Mas ele entendeu que ele é um servo do Senhor. E toda a sua vida é para servir ao Senhor. O Senhor sabe como trabalhar. O Senhor sabe como agir. Para que Paulo não se exaltasse. Muitas vezes nós pedimos coisas que Deus sabe que se Ele nos entregar, nós o abandonaremos, nós nos perderemos, porque a vaidade vai entrar em nosso coração, porque o orgulho vai nos dominar, e Deus permite que muitas coisas continuem para que nós possamos caminhar com Ele na humildade. Então, a oração de Paulo não é uma oração sem resposta. Dê a Deus o controle da sua vida. Sabe o que nós precisamos fazer? Dar a Deus o controle da nossa vida. O que Jesus diz? Então sereis meus discípulos. Então meu Pai vai se agradar de vocês. E vocês darão muito fruto. Tem muitos frutos na nossa árvore que não nos dá qualidade. São motivos de orgulho, de vaidades. E muitas vezes o agricultor, ele tem que tirar muitos frutos que, ao olharmos, nós podemos dizer, olha como a árvore está carregada, que beleza, quantos frutos. Mas os frutos de qualidade, eles são separados, são escolhidos, há galhos que precisam ser cortados, é necessário a poda.
Muitas vezes nós estamos passando por uma poda. Por uma poda. Há uma grande diferença de tentação e de provação. Quem nos tenta é o inimigo. Quem nos prova é Deus. Às vezes nós estamos passando por uma provação e confundimos com tentação. Colocamos tudo na mão do inimigo. Porque o inimigo está fazendo isso, o inimigo está nos maltratando. Não, Deus está nos provando. Deus está nos preparando para que possamos dar mais fruto. E a resposta para Paulo. Paulo, um homem que traria inveja a qualquer um dos pregadores de hoje. Em verdade, que não convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha, nós estamos num tempo de tantas revelações. Tantos homens se achando grandes por causa das suas revelações. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, ele não sabe nem como aconteceu, algo tão glorioso. Ele diz, eu poderia me envaidecer, mas na verdade eu tenho fraquezas. E por essas fraquezas ele vai orar. E a resposta de Deus para ele é, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, a minha bondade. Deus usa a nossa fraqueza para mostrar a grandeza do seu poder. Aquilo que para nós é uma fraqueza, aquilo que para nós é vergonha, mas se nós entendermos e caminharmos com Deus, como Jesus nos orienta, olha, se a minha palavra estiver em vós, se vós estiverdes em mim, tudo o que vocês pedirem, vos será feito. Mas tudo dentro da palavra. Será que aquilo que nós estamos pedindo está dentro da palavra? Será que aquilo que nós estamos buscando está dentro da palavra? Se estiver, é esperar, porque Deus dará no momento certo. O Senhor, Ele responde todas as orações. Confie em Deus, mas na sua fraqueza, naquilo que você não sabe como fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deus sabe como lidar com cada um de nós. Permita a Deus trabalhar na sua vida. Seja feita a tua vontade e não a minha. Eu quero te agradar. Eu quero te servir. Eu quero que a minha vida ela seja desgastada para te honrar e para te louvar. Por isso, apóstolo Paulo, ele orienta aos Tessalonicenses: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Uma boa noite de paz. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. A nossa fraqueza mostra o poder de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, meu Pai, somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos ama, apesar das nossas fraquezas. Apesar, Senhor, de não entendermos muitas vezes aquilo que o Senhor está nos conduzindo. Mas, Senhor, a certeza que eu tenho é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu sei que tudo está no teu controle e tudo dará certo quando eu me rendo a Ti. E eu me rendo a Ti nesta noite, Pai. Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. Senhor, eu quero Te agradar. Senhor, faça a limpeza que precisa. Tira aqueles frutos que são apenas de vaidade,
Senhor, que não vão dar resultado, é simplesmente para me mostrar que há muitos frutos, mas, Senhor, faça a limpeza para que eu possa dar bons frutos. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde.